Então, na aula de hoje a gente vai aprender o primeiro algoritmo de otimização clássico, que seria o método recurso simulado, o Simulated Annealing. Tá? A gente vai ver primeiro a heurística por trás dele, a regrinha, para depois apresentar, vamos dizer, a filosofia por trás do método. Tá? Vamos ver se dessa forma fica mais intuitivo. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai partir aqui para a solução de problemas sem restrições, onde as únicas restrições que a gente tem são as restrições de caixa nas variáveis de projeto. Vamos utilizar como nossa função de teste aí essa nossa função ponto 1 vezes 2 vezes cosseno de 2x. A ideia é, independente de qualquer ponto, a gente conseguir atingir o ponto ótimo aqui. Então, o que a gente quer eliminar? Número 1, exigência de continuidade da função objetiva e de suas derivadas e, e um pouco além, e não precisar de informação de gradiente para fazer a busca. Tá? E outra limitação da otimização baseada em gradiente que a gente quer eliminar seria a dependência no ponto inicial. Então, o que a gente viu na aula passada? A gente bolou uma heurística que a gente, começando de algum ponto, ele conseguia descer a ladeira. Então, por exemplo, nessa função, se nós setássemos o nosso algoritmo para começar no ponto 1, ele ia gerando novos pontinhos até eventualmente parar aqui nesse mínimo local. Torne 1,7, 1,8, alguma coisa. Tá? O que acontecia quando ele chegava aqui? Ele tentava ir para a direita, ou seja, começar a subir a montanha. Ele não aceitava nenhum ponto. Ele tentava se mover para a esquerda, também não. Então ele achava o melhor ponto possível nessa regiãozinha aqui. Tá? O que a heurística que a gente vai bolar hoje vai fazer? Como é que a gente podia, uma vez que a gente chegou aqui, dar algum jeito de subir a montanha, descer e chegar no ótimo global? E, como o nome diz, a gente vai tentar subir a montanha. Então, é gerar uma forma da gente estar aqui e tentar continuar o caminho montanha acima. Só que montanha acima não é intuitivo, porque a gente está aumentando o valor da função objetivo. Então, quando a gente está nesse ponto, a gente não sabe que existe uma montanha que tem um ponto melhor depois dela. Então, da forma que a gente escreveu o algoritmo, a gente não vai conseguir subir a montanha. Por quê? A gente só aceita como próximo ponto pontos sejam melhores do que ele, ou seja, tem uma função objetivo com menor valor do que o anterior. Então, para subir a montanha, a gente vai ter que gerar alguma regrinha para aceitar pontos piores. Tá? Então, qual que vai ser a ideia, mais ou menos, do algoritmo? É que quando o meu próximo ponto é melhor do que o atual, eu sempre aceito ele. Tá? Se o meu próximo ponto for pior, ou seja, tiver um valor de função objetivo pior do que o atual, a gente vai aceitar uma dada probabilidade. Tá? Essa probabilidade de aceite a gente vai calcular como sendo o exponencial de menos parâmetro t divididos por delta. O que são esses caras aí, parâmetro t e delta? Delta seria a diferença da função objetiva entre o ponto inicial e o próximo ponto. Então, do t mais 1 menos o f do t. Tá? Então, esse aqui é bem intuitivo. E esse parâmetro t é o que vai regular a nossa probabilidade de aceite. Quanto maior ele for, mais pontos a gente vai aceitar piores. Maior a probabilidade de aceitar piores pontos. Note que com essa formulação, esse cara aqui vai variar entre 0 e 1, que seria a mesma variação de uma função de probabilidade. Então, quanto maior for o meu t, maior a minha probabilidade de aceite. Beleza? Então, a ideia é, a heurística seria, a regrinha seria a seguinte: meu ponto
atual é melhor que o anterior, o meu próximo ponto é melhor que o anterior, eu aceito ele. Se for pior, eu aceito com uma dada probabilidade. Beleza? Então, esse Tzinho que está aparecendo aqui já é um parâmetro a mais do otimizador que está entrando em jogo. Ah, professor, como é que seta esse parâmetro? Vai depender de problema a problema. Sempre vai ser um grande problema setar parâmetros de algoritmo isolítico. A gente vai ver na sequência. Beleza? Então, como é que o nosso algoritmo vai funcionar? Antes de a gente ver aqui, vamos só fazer uma análise. No começo da minha busca, eu quero que essa probabilidade seja alta. Tá? Por quê? Porque eu quero que meu algoritmo esteja apto a subir, descer e subir novas montanhas. Eu quero que ele varra o meu domínio, ou seja, eu quero que ele busque novas regiões onde o ponto ótimo possa estar. Tá? Então, seria aquela fase de exploração global do algoritmo. Então, a ideia é que no começo esse T seja alto, de forma a aceitar qualquer ponto que apareça na frente dele, e à medida que as iterações forem passando, é legal que ele vá reduzindo de valor. Beleza? Por quê? Porque você vai migrando progressivamente de uma busca global para achar a região do ótimo global, uma busca local, onde com esse T pequenininho ele só vai praticamente aceitar pontos melhores, ou seja, ele vai migrar para o melhor ponto daquela região. Tá? Então, a nossa ideia aqui para o algoritmo é fazer essa variação desse parâmetro tem degraus. Começa com um T grande lá por um número de iterações. Quando atingir esse número de iterações, você diminui o valor de T. Continua mais nt iterações, diminui o valor de T. E assim por diante. Vamos diminuir ele uma função escadinha aí. Tá? Então a ideia é manter nt iterações com esse parâmetro T constante e reduzir ele. Depois mais nt iterações com ele constante, reduzir ele. E assim por diante. Tá? Essa redução pode ser algo uniforme. Então você começa com um T inicial, você pode atualizar ele multiplicando por um alfa nt vezes o teu T que está lá até então. Então a cara do algoritmo vai ser essa. Vou começar aqui, vou aceitar praticamente todos os pontos. Ou seja, se estiver descendo eu vou aceitando, se estiver subindo eu vou aceitando e vou fazer o meu algoritmo sambar no domínio. Até que o meu T vai reduzindo e minha busca vai tendendo a ser mais local. Em termos de implementação computacional, como é que você vai fazer isso aí? Vai começar, esse aqui eu tirei daquele algoritmo da descida que a gente tinha lá no passado, adaptei ele para essa nova heurística aí. Então o que você vai fazer? Da mesma forma que você começou o outro, você vai escolher um ponto inicial, avaliar a função objetivo dele, vai dizer que o teu melhor ponto até então vai ser esse ponto inicial e a melhor função objetivo até então vai ser a função objetiva desse ponto. Agora, você vai setar os parâmetros do algoritmo. Alguns a gente já tinha anteriormente, que era o número máximo de iterações e aquele alfa das perturbações para gerar novos pontos. E agora a gente tem 3 parâmetros novos, que seria o teu T inicial, onde você vai começar, o número de iterações que você vai manter o T constante, antes de reduzir ele, e aquele parâmetro alfa para reduzir o teu número de iterações. Desculpa, para reduzir o valor do teu parâmetro T. Então você vai fazer o Tzinho igual a zero, contagem de iterações, e vai fazer esse Tzinho aqui igual a zero, que vai ser o cara que você vai usar lá para contar até nt e reduzir o valor do teu parâmetro T. Tá? Então, o próximo passo fica igual ao algoritmo anterior. Você vai gerar um novo ponto baseado no ponto atual mais uma perturbação. A perturbação vai ser aquele parâmetro alfa que dá a extensão da perturbação vezes uma variável aleatória. Normalmente a gente usa uma variável aleatória normal
centrada em zero, com desvio padrão unitário. Feito isso, vai avaliar a função objetiva no teu novo ponto e calcular o delta, que é a diferença da função objetiva do ponto que se gerou com o ponto anterior. Se o delta for negativo, ou seja, se melhorou o valor da tua função objetiva, você já aceita o ponto. Beleza? Se não for melhor, ou seja, se o delta for positivo, o que você vai fazer? Você vai sortear uma variável aleatória, se SA vai ser uma variável uniforme entre 0 e 1, e vai ver se esse XI-SA é menor que aquela tua probabilidade de perturbação. Tá? Então aqui é uma forma fácil de você fazer você gerar, aceitar pontos com aquela determinada probabilidade. Então o delta vai vir aqui de cima, o t é o parâmetro que está no algoritmo, basta você gerar essa variável aleatória entre 0 e 1. Tá? Então à medida que o teu t, que essa tua probabilidade for perto de 1, praticamente você aceita tudo. À medida que o teu t for... escrevi o contrário da equação final. À medida que o teu t for diminuindo, a tua probabilidade aqui vai diminuir e você vai começar a recusar os pontos piores, beleza? Então, se isso aqui for verdade, se bater sim nesse condicional, você aceita o pior ponto. Então, se diz que o seu próximo ponto vai ser esse novo ponto que você gerou pior, que tem a função objetiva pior. Aqui, esse ponto 6 é para casos de funções que oscilam muito. E às vezes nesse algoritmo você passa pelo ótimo, depois perde aquela região e vai gastar suas iterações em outra região. Então é sempre bom você sempre salvar o teu melhor ponto. Então se esse ponto que você gerou, a função objetiva dele, for melhor que a melhor função objetiva que você tem até então, você considera esse teu melhor ponto. Você deixa ele sempre na memória, tá? Para não perder essa informação. Teoricamente, esse passo aqui não seria necessário, mas na prática a gente vê que eventualmente a gente não acaba perdendo o melhor ponto que a gente passou. Então é sempre bom salvar. Feito isso, se a nossa variável de contagem para o número de iterações com t constante for excedida, a gente atualiza o nosso parâmetro t e faz o nt igual a zero. Tá? Então a atualização normalmente é alguma coisa simples desse tipo que a gente tem aqui. Último passo, verifica a convergência. Se convergiu o teu melhor ponto, não recebe o ponto atual, recebe o xbest. Se não convergiu, atualiza o t, atualiza o nt e retorna para o passo 2. O passo 2 gera um novo ponto e vai iterando. Então teve que gerar aqui pelo menos mais 3 parâmetros e mais 2 etapas, 3 etapas para conseguir fazer o nosso algoritmo escalar as montanhas. Beleza? Então, esse cara aqui, ele, no final das contas, ele vai descer para alguma região, porque o teu t vai tender a zero. E só que antes de descer, ele vai conseguir subir, descer colinas. E a gente espera que nesse processo ele atinja a região onde esteja o mínimo global do problema. Então, só para colocar mais ênfase em relação à matéria que a gente viu até lá passado, na implementação do algoritmo, o que a gente vai ter? Vai ter uma fase de exploração global, que em inglês lá tem o exploration para isso, que a gente tem uma política para aceitar piores projetos. Então, a gente vai sempre aceitar um pior ponto se essa probabilidade aqui ou se essa condiçãozinha for satisfeita. À medida que as iterações forem passando, a gente vai modificar o valor de t, vai sempre diminuir ele. Diminuindo o valor de t, esse número total aqui se torna sempre menor. O que vai acontecer? A gente vai transitar da fase de exploração global para a fase local. Tá? Então, a nomenclatura que tem em inglês, do exploration para exploitation. A gente vai refinar o melhor ponto possível na região
que ele considerou lá, o que ele achou de interesse. Então, para fazer essa transição, a gente precisa de uma política de atualização, de decaimento do parâmetro T. Então, o que a gente está utilizando, que normalmente é utilizado, vai ser essa decaimento em degraus. A gente mantém por NT iterações constantes o valor de T, diminui ele, e assim por diante. E por último, que a gente já tinha do algoritmo passado, é a forma de perturbação aqui para gerar um novo ponto. Então eu já comento mais um pouco na sequência sobre isso. Então esse cara que a gente viu, essa cara aí de algoritmo, é o algoritmo do recuo simulado ou simulated annealing. Tá? Então a lógica por trás desse processo é o cara tentou fazer imitar lá o processo de tratamento de metais. Então, a ideia do tratamento de metais, você vai esquentar o metal a uma temperatura alta e vai diminuir essa temperatura bem lentamente. Quanto mais lentamente se diminui a temperatura, melhor os negocinhos do metal lá vão se rearranjando, melhor fica o teu tratamento. Então, quanto mais tempo você deixar aquele sistema numa determinada temperatura, menor a energia que ele vai atingir. Tá? Então, a ideia é que a função objetivo representa a energia do sistema, as variáveis de projeto seriam as partículas, as coordenadas das partículas lá do metal, o ótimo global seria o estado mínimo de energia possível. Aí aquela probabilidade de o decaimento da probabilidade de aceitação, a nossa regrinha para aceitar pontos piores com o passar das iterações, ela copia lá essas fases, esses ciclos de temperatura para o tratamento do metal. Então seria a ideia física que os caras tentaram transformar ou transformaram aí num algoritmo heurístico. Uma heurística para otimização. Então, com esse algoritmo resultante, o que a gente pelo menos espera dele? A gente não precisa de gradiente e nem exigir continuidade da função. A gente só precisa do valor de f, fecha o olho e sai resolvendo o problema. Outra coisa é que com essa política de aceito de pontos piores, a gente espera que o algoritmo consiga circular por diferentes regiões do domínio até encontrar a região do ótimo global está. Tá? Então, a gente passa a não depender do ponto inicial. Então, tem uma primeira versão do algoritmo de otimização global. Qual que é o problema que vai gerar que vocês vão verificar quando forem aplicar esse algoritmo na prática? É que ele vai depender dos valores do parâmetro. Vai ter um set de parâmetros lá que a performance dele vai ser horrível. Às vezes vai ter que caçar parâmetros para conseguir resolver problemas. Então, isso acontece com todo o algoritmo heurístico. Da experiência que a gente tem, pelo menos em disciplina, nessas versões iniciais do Simulated Annealing, é o mais dependente de parâmetros. Assim. Então, tende a ser o mais chatinho de setar parâmetros para resolver problemas. E a pergunta é: ele consegue resolver problemas com variáveis discretas? A resposta é sim. Tá? Onde que você vai mexer para resolver problema com variável discreta? É na forma que você gera um novo ponto. Então, se você voltar aqui no algoritmo, onde você vai ter que mexer, vai ser aqui no passo 2, a forma que você vai gerar o novo pontinho. Tá? Então, ao invés de você gerar dessa forma aqui, você simplesmente pode pegar o próximo ponto disponível na lista para cima ou para baixo. Então, você pode, por exemplo, sortear uma variável aleatória xi normal. Se ela for positiva, você faz a perturbação para o próximo valor da lista para cima. Se ela for negativa, faz a mesma coisa para baixo. É bem tranquilo de adaptar ele para variáveis discretas. Outra coisa, na versão clássica do
o método do recurso simulado, o pessoal não fazia essa perturbação de todos os pontos de projeto de uma vez só. Ele perturbava uma variável de projeto por iteração. Então, qual seria o caminho? Para fazer perturbação, você sorteia uma variável de projeto e daí perturba só ela. Beleza? Isso vai ser melhor para algumas situações, vai ser pior para outras. Então, é uma coisa que vocês podem ter que mexer no algoritmo depois. E por fim, para essa parte mais teórica, no final da aula, na sequência que a gente vai ver o algoritmo de otimização, a implementação básica dele. Daí fica como tarefa sugerida resolver as mesmas funções que vocês resolveram do algoritmo que vocês geraram da aula passada. E também adaptar um códigozinho para resolver problemas escasos.